Vitória é uma advogada que já está com a gente há um bom tempo, começou com a gente como estagiária, está fazendo toda a trilha aí de carreira conosco, tá? Tem bastante conteúdo para passar para vocês, trabalha hoje aí Saudade sua, Rose. trabalha com propriedade intelectual e conhece muito bem o jeito de ser Almeida, né, de uma certa forma, já está aqui com a gente há muitos anos. Eu vou deixá-la se apresentar e apresentar também para vocês o conteúdo que ela preparou com tanto carinho, tá? Fiquem à vontade para participar, para interagir bastante, assim como vocês sempre fazem ao término aí da palestra dela, tá bom? E qualquer coisa estou por aqui, certo? Então Fique, tá é com bom, você. Rose. Obrigada, viu? Obrigada aí não só pelas palavras muito gentis, mas pela oportunidade de conversar com esse time tão diverso, tão bacana que a gente tem, que, enfim, por diversas circunstâncias a gente acaba não conhecendo tão a fundo, né? Como a Rose disse, meu nome é Vitória, eu sou advogada aqui em São Paulo, eu trabalho com a Carol Hector e com a Marcela, que são as estagiárias aqui da nossa equipe, que vocês provavelmente conhecem dos treinamentos, enfim. E eu sou advogada de propriedade intelectual, trabalho na equipe do consultivo, com o Pedro Tinoco, com a Ana Ruvida, com a Isadora, que está aqui também, com a Bruna, que eu vi o nomezinho dela aqui também, que veio prestigiar. Enfim, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que a gente acaba não tendo tanto contato assim no escritório, por conta dos clientes mais diversos que a gente tem, mas que é um assunto que eu estava estudando muito esse ano, por outros motivos, e, enfim, achei super interessante, que valia a pena a gente trazer esse conteúdo para vocês. Enfim, vai ser uma palestra que eu espero que não passe de 1 hora, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, senão seus advogados vão começar a bater aqui na porta e pedir para eu liberar. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas, para participar, para me perguntar, me mandar e-mail, eu estou super à disposição, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tem uma apresentação que eu fiz que eu acho que vai ajudar a gente a seguir. Aí vocês me falam quando vocês estiverem vendo, façam um joinha, alguma coisa assim, tá bom? Ah, beleza, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, hoje, na verdade, a minha ideia era falar sobre direito autoral e inteligência artificial, que são dois temas que eu acho que, curiosamente, eles se misturam muito e tem muito a ver e estão trazendo muitas novidades para quem estuda nesse ramo e para quem está atento a essas mudanças que a gente está tendo agora. Eu vou começar essa palestra para quem estava aqui na palestra do ano passado, acho que a Carol estava, vejo alguns outros rostinhos conhecidos aqui também, um pouco pessoal de São Paulo, mas ano passado eu falei muito sobre conceitos, né? Eu trouxe propriedade intelectual, o que é a propriedade intelectual, esse mundo tão diferente que às vezes a gente não tem nem oportunidade de ver durante a faculdade. E agora eu quero começar diferente, eu não quero começar com conceito nenhum, eu queria, na verdade, começar falando de arte. Tem um pintor chamado Rembrandt, ele é um pintor holandês do século XVII, e aqui eu trouxe um pedacinho das obras dele. Ele tem uma série de obras diferentes, tá? E um dos estilos dele era fazer rostos, perfis de pessoas com particularidades muito claras. Então, como disse aqui esse estudioso aí de arte que eu peguei, um rosto Rembrandt, ele é um rosto parcialmente eclipsado. Ele é um nariz que é muito específico, tem uma dramatização, uma diferença de fluxo de luz, há um crepúsculo taciturno. São todas enfim, características usadas para descrever obras de arte do Rembrandt. Então, da mesma forma que você tem características do Picasso, características, enfim, da Anita Garibaldi, de outros artistas aí super reconhecidos, a gente também tem o que torna um Rembrandt, né? Então, quando você se depara com alguns quadros, você sabe, bom, esse nariz está meio assim, essa luz está meio assado, isso aqui é um Rembrandt. Então, eu quero fazer um exercício com vocês agora. Acho que já deu para todo mundo ler aqui mais ou menos o que eu coloquei, né? Todo mundo já tem um pouco na cabeça o que seria um quadro do Rembrandt. Ele é um quadro que tem um momento bem escuro, um momento bem claro, ele é um quadro que tem uma pessoa, talvez um pouco de perfil, ele é um quadro que é bem característico do século XVII, né? A gente tem roupas típicas. Enfim, acho que dá para todo mundo ter uma ideia do que é um quadro que é um Rembrandt. Então, pensando nisso, eu estou propondo aqui para vocês que vocês me digam, dentro desses quadros,
qual não é o Rembrandt? Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês pensarem. Alguém arrisca? Alguém quer dar um palpite? Eu já estou vendo a Ana ali fazendo não, a Rosa está com cara de que está vendo ainda. Nossa, Vicky, difícil, hein? Então, todos eles a gente tem essas não características em comum, né? Acho que a Gabriela não Ottoni tem um Não palpite. sou especialista. Fala, Gabriela. Aí, pelo que eu tô vendo dessas sombras que você falou, eu tô achando que é o terceiro. Esse aqui, o que é um meio Jesus, assim? O que tá menos, não sei. A Lídia também acha que é o mesmo. E alguém desconfia de outro? Que não é? Que não é. Ai, Senhor Deus. Então, tá bom, eu vou fazer outra pergunta agora. Qual desses quadros não foi feito por um ser humano? Gabriela ficou de olho arregalado, a Bárbara tá olhando bastante, tô vendo. Quer mudar de ideia, Gabi? Acho que talvez. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que foi o segundo quadro, da esquerda para a direita, que foi feito por um computador. Esse é meu chute. Qual que é? Eu falei. Tem o moço com chapéu, tem o moço vestido meio de amarelo, o do chapéu. E por que você acha isso, Theo? O que te deu essa ideia? Ô, Vicky, eu chutaria o primeiro. O da moça, Má? É. E por que você acha isso? Não sei, parece muito perfeito. Você também concorda com ela, Theo? Eu ainda acho que é o segundo. Não Mas sei. o que te faz achar? Mas eu acho que é talvez pela qualidade da imagem, assim. Não sei. Não pode ter sido o print de onde eu tirei, da internet? Pode ser também. Então vamos lá, gente. O Theo vai merecer um ouro branco depois dessa atividade, Rose, porque o quadro que foi feito por uma inteligência artificial foi o segundo, que é o moço do chapéu. Não só, ele não é um Rembrandt, né? Ele não foi feito pelo pintor holandês do século XVII, está exposto em uma das diversas galerias aí, mundo afora, como ele também não é um quadro feito por um humano, né? Ele, na verdade, ele é uma junção de diversos esforços para estudar obras artísticas e evoluí-las, trazer elas para um novo patamar. Enfim, o que foi esse projeto? Né? O projeto Rembrandt, The Next Rembrandt, ele foi, na verdade, a união de uma escola de arte, pessoas que faziam software, né? Uma faculdade de tecnologia de informação, e estudiosos de pinturas que desenvolveram alguns softwares diferentes, né? Um software de estudo de geometria, composição de materiais, um software de reconhecimento facial, como aquele que abre o nosso iPhone quando a gente pede a senha, né? E um software que fazia pinturas 3D. E com isso, eles criaram um novo quadro que contém todas as características de um Rembrandt, a ponto de você praticamente não conseguir distingui-lo de outras obras, e criaram esse quadro. Então, a união de diversos softwares, ela foi capaz de criar uma obra completamente nova. Esse quadro não existe dentro do portfólio do Rembrandt. Óbvio que você consegue destacar várias características que são desse pintor, né? Então, as roupas do século XVII, o jogo de luz e sombra, o nariz muito avantajado, enfim, toda uma série de particularidades que, como eu falei, tornam um Rembrandt. E aí eu acho que essa é exatamente a pergunta que a gente tem que se fazer, né? O que torna um Rembrandt um Rembrandt? Então, o que torna um Picasso, o que torna uma Anita Garibaldi, enfim, todos esses artistas que a gente conhece e que a gente observa e admira nos museus, será que a gente não conseguiria, então, fazer um museu só de softwares? Então, todos os softwares que criaram obras de arte, enfim,
reproduzem até certo ponto ou criam? Porque aqui a gente não tem uma reprodução de uma obra, isso aqui não é uma cópia de um Rembrandt, não é uma xerox que eu fiz ali no 17º andar. Ele é um quadro novo, ele é uma obra artística nova. E aí, pensando nesses conceitos de direito autoral, de obra, né? As meninas, óbvio, já conhecem um pouquinho mais, mas para trazer para vocês, para a gente conseguir solidificar isso. Quem é um autor e o que é uma obra? Então, pela lei brasileira de direito autoral, o autor ele tem que ser uma pessoa física, tá? E ele tem que ser criador. E o que é uma obra? Ela é uma criação do espírito. Ela é você colocar de uma forma tangível algo que está dentro de você expressar por meio de um suporte, algo que você inventou que ninguém nunca tinha feito antes. Eu acho que criação do espírito, né, que a lei traz dessa forma tão poética, a gente às vezes é acostumado a lidar com CPC, CPP, CLT, que é tudo quadradinho, tudo lei, e a gente esquece que, na verdade, o nosso ordenamento ele é tão rico que ele traz expressões como essa, criações do espírito. Então, o que é uma criação do espírito? E aí, avançando até um pouco filosoficamente, para quem acredita nisso, né? Software tem espírito, você consegue fazer com que uma máquina ela reproduza algo que é tão particular de um humano, né? O que nos diferencia das máquinas? Eu acho que a gente tem tantas perguntas para se fazer sobre esse assunto, e ele é de uma riqueza tão fenomenal, e por isso que eu resolvi trazer ele um pouquinho. Então, Theo, no final da palestra, você vai mandar uma mensagem para a Rose e vai cobrar seu sonho de valsa, seu ouro branco, tá bom? Então, enfim, com essa primeira apresentação, pessoal, essa primeira brincadeira aí que a gente fez, a ideia foi de trazer para vocês essa discussão um pouco mais aprofundada, né? Porque é muito fácil a gente... Bom, pessoa física... Normalmente, quais são os principais dilemas que a gente enfrenta quando a gente está tratando com a LDA, né? A Lei de Direito Autoral Brasileira. Uma pessoa jurídica contratou uma pessoa física para fazer um portfólio, uma pessoa jurídica contratou outra pessoa jurídica para que os funcionários dessa pessoa jurídica fizessem uma ação de marketing. São questões que elas já estão muito objetivamente respondidas tanto pela lei quanto pela jurisprudência. Então, a gente acaba não tendo muito espaço para pensar mais sobre o tema. Então, quando a gente coloca esse novo elemento, né, o software, a inteligência artificial, que são coisas, vocês sabem melhor do que eu, muito comuns no nosso dia a dia, a gente vê como é importante que a gente saia das nossas caixinhas, né, tão automatizadas de a resposta é essa, a resposta é aquela, a resposta é essa, para pensar mais sobre como o direito funciona, quais os objetivos do legislador, por que tem a expressão criações do espírito, né? Enfim, seguindo aqui para um segundo caso, que eu também acho super interessante, essa é uma macaca, tá? É uma macaca chamada Naruto, e ela fez uma selfie, tá? Como todos nós fazemos incessantemente, fotos no espelho, fotos não sei onde, agora um pouco menos pela pandemia, né? Menos lugares diversificados para se tirar fotos, mas quem aqui nunca fez uma selfie, né? Algumas até um pouco vergonhosas demais para serem compartilhadas. Mas qual que é essa história aqui, né? Qual foi esse outro caso que também trouxe aí uma discussão que se assemelha bastante à de inteligência artificial, ainda que seja com um animal, né? A macaca Naruto, ela fica num mausoléu não, né? Mausoléu de gente morta, mas enfim, uma reserva de proteção de animais que estão em situação de risco. E um fotógrafo, ele foi autorizado a entrar nessa reserva e fazer fotografias, tá? Quando ele estava lá, ele viu, né, o interesse dos animais, enfim, aquela pessoa nova, maquinário, etc. E ele resolveu programar uma máquina para uma certa lente, enfim, um certo disparador, e deixar numa árvore. E essa macaca pegou a máquina e fez essa foto. E aí a gente começa com um problema. Qual foi o problema? O fotógrafo publicou essa foto, David Slater, né? Ele fez essa publicação. E aí a PETA, que é uma sociedade de proteção aos animais, ela ajuizou uma ação para garantir os direitos autorais da Naruto, né? Que na opinião, né, no entendimento dos advogados da organização, houve uma ação voluntária e com intenção para fazer essa obra
de uma forma não assistida pelo fotógrafo. Então, o fotógrafo ele não teve ingerência sobre a obra criada pela Naruto, né? Esse foi um caso que ele foi internacional, porque o santuário ficava nos Estados Unidos, o fotógrafo no Reino Unido, enfim, foi uma questão bem complexa. No fim, se resolveu muito facilmente por meio de um acordo, né? O David Slater concordou em ceder 25% dos royalties dele para esse santuário, porque já havia uma decisão de indeferimento, mas aí a gente tem todas as outras questões que envolvem um processo desse tipo, né? A exposição do fotógrafo, a exposição do próprio santuário, como que a gente tem sociedades de defesa aos animais querendo proteger esses bichinhos, né? E aqui, novamente, a gente tem uma pessoa não humana, né? Um animal, uma inteligência artificial, enfim, que cria algo novo. Ainda que a gente possa discutir, houve alguma interação do David Slater, ele programou a máquina, ele deixou a máquina, será que realmente foi uma purpose action da macaca? O que você considera uma intenção voluntária de um animal que você não consegue conversar? A gente tem aí, de novo, se levantando essa corrente de, talvez não só nós possamos ser autores, não é mesmo? E aí aqui eu acho legal a gente trazer, óbvio, não tô aqui para falar dos animais só, né? Da gente trazer esse conceito da inteligência artificial, né? O que é a inteligência artificial? Ela é um ramo de ciência de computação que tem como objetivo criar máquinas que vão executar tarefas. E além da inteligência artificial, né, que eu precisei estudar bastante para poder trazer esses conceitos aí bem redondinhos para vocês, a gente tem a questão do machine learning, que traz uma outra pitada de dificuldade aí para análise desses casos. Por quê? Porque o machine learning, né, o aprendizado de máquina, é um ramo da ciência da computação que busca não apenas criar a inteligência artificial, né? Então, não vai ser meramente uma Alexa que você vai dizer, Alexa, abre o Spotify, e ela vai abrir o Spotify, que é uma coisa que qualquer humano pode fazer. Mas é uma máquina que ela consegue aprender. Então, com o tempo, ela vai refinar os dados que são apresentados para ela, vai criar padrões, vai, enfim, ser capaz de resolver problemas sozinha. Então, aí a gente tem todo um outro contexto quando a gente pensa em inteligência artificial, que a máquina ela não é um mero instrumento, né? No caso do Rembrandt, a gente tem um software, né? Uma série de softwares que eles fizeram uma análise para qual eles foram programados e geraram um resultado que era o resultado esperado. Eu lembro quando eu estava na pós-graduação, que a gente viu também o caso de duas inteligências artificiais diferentes, pesquisadores diferentes, projetos diferentes, uma voltada para música e a outra voltada para pintura também. E em ambos casos eram máquinas, eram inteligências artificiais que não eram limitadas a serem reprodutoras, né? Elas tinham a questão do aprendizado. Então, tanto a máquina de pintura quanto a máquina de música começaram a criar delas. Aí a gente tem uma criação do espírito, ou o que falta às máquinas é espírito. E cá entre nós, quem vai dizer que nós temos espírito e as máquinas não? Então, a gente entra de novo nessa dificuldade mesmo, né? De não conseguir saber qual o limite, né? Qual o limite entre o que nós podemos criar e o que as máquinas conseguem criar. Porque até alguns anos atrás, talvez a resposta aqui fosse: bom, as máquinas são meras reprodutoras, né? As máquinas, elas são simplesmente capazes de reproduzir o que o homem já fez. No caso do Rembrandt, foi juntar um monte de quadrinhos. Porque se você me desse um chapeuzinho aqui, uma roupinha sacolar, um nariz daquela forma, eu também conseguiria montar um Rembrandt. Então, tudo bem, é uma máquina muito simples. Mas e se a máquina começa a aprender? Né? O que a gente pode esperar para o futuro? Então, esse é mais um questionamento que eu quero que vocês deixem aí na cabeça de vocês. E ainda pensando em inteligência artificial, eu trouxe aqui alguns exemplos que eles são muito
cotidianos para a gente. Então, quem nunca usou o Face App para se ver no outro sexo? Ou para se ver velho, para se ver novo? Tem agora o que estava mais famoso nesses dias, acho que mais ou menos um mês atrás, aquele Cartoon Yourself, que você vira a princesa da Disney. São todos exemplos de inteligência artificial que estão aprendendo conosco. Então, toda vez que você dá aquele, termos e condições, aceito, você está autorizando que ele aprenda com o seu rosto a fazer o envelhecimento. Isso tem uma característica super positiva. Quem sabe dessa forma, a gente consegue pegar fotos de crianças, né, que foram perdidas ou foram sequestradas, fazer o processo de envelhecimento nessas fotos e então achar elas como adultos. Super positivo. Quem sabe a gente consegue procurar pessoas por meio de câmeras na rua que são condenadas criminalmente e já deixar uma polícia mais atenta ali nelas, porque já tem esse background muito ruim, né? E aí, por que eu trouxe isso, né? Eu acho que é importante, quando a gente fala de inteligência artificial, que a gente não endeuse, não crie grandes auras, né, de a inteligência artificial vai salvar o mundo, a revolução dos robôs é a nossa solução. Porque no final do dia, a inteligência artificial pode aprender, ela pode ser sensacional, ela pode ser um software de altíssima qualidade, mas quem a programa somos nós. Tá? E o que eu acho importante aqui é a gente conversar um pouco sobre viés de programação. Então, se somos nós, os humanos, que fazem a programação, será que essa inteligência artificial ela não vai ter os mesmos vieses que nós temos em relação a racismo, sexismo, machismo, enfim, todos esses problemas que a gente encontra rotineiramente na nossa vida? E trago aqui um exemplo concreto também que trouxe bastante discussão quando eu conversei sobre esse tema na minha pós-graduação, que foi sobre esse caso do Google Fotos. Eu acho que aqui quem tem Android, iPhone, já conhece muito aquela pastinha do iPhone ou do Android que vai separando as suas imagens em categorias. Então, celebrações, praia, festa no dia tal. E o Google Fotos, igualmente, tem, por exemplo, viagem de avião, carros, bicicletas e gorilas para se direcionar a 2 pessoas negras, tá? Obviamente, é um asco que isso tenha acontecido, é um absurdo completo e total, e isso deu um problema seríssimo dentro do Google. Mas qual que é a questão? Quem fez a programação desse software de reconhecimento facial, estatisticamente, muito provavelmente, foram pessoas brancas que trabalham no setor de inteligência do Google, enfim, trabalham em programação no Google. E quando essas pessoas foram treinar o software, porque esse é um software que aprende, ele tem que aprender a reconhecer carros, bicicletas, em quaisquer formas e posições. Acho que é muito comum. Vai entrar no site do tribunal, aparece o CAPTCHA. Selecione o extintor de incêndio, selecione o telhado, selecione a montanha. Isso, na verdade, é a gente ensinando a inteligência artificial o que nós, humanos, consideramos um extintor de incêndio, um carro, um semáforo. Então, ali a gente está, na verdade, ajudando a inteligência artificial, né? Então, provavelmente o que aconteceu, e isso foi o Google que disse, né, é que o software não foi treinado o suficiente para reconhecer a diversidade de pessoas que existem no mundo. Talvez tenha faltado tempo, talvez dinheiro, né? O Google, uma empresa tão pequena, né? Mas essa foi a justificativa que foi dada, que eles voltariam para dentro de casa para revisar os softwares dele, mas o que provavelmente aconteceu, né? Alguns estudiosos de TI aí falaram sobre esse caso. Provavelmente, ao software só foram apresentadas pessoas brancas. E na categoria animais, ele viu os macacos. Então, por aí, uma avaliação complexa de TI, ele chegou à conclusão de que essas pessoas eram mais próximas de um lado do que do outro. Evidentemente equivocado, não há nenhum viés, não é possível essa interpretação, na minha opinião, mas foi a conclusão que o software chegou. Então, softwares não vão salvar o mundo sozinhos, tá, gente? Eu acho que essa é a mensagem mais importante, talvez, que eu deixe hoje.
porque acontece esse tipo de coisa. Da mesma forma que esse é um exemplo aqui grotesco que eu trouxe para ficar muito gritante o que acontece, tá? Como um software pode causar um transtorno gigantesco. Mas a gente já tem casos nos Estados Unidos também em que o reconhecimento facial ele não é tão eficaz e capaz quando ele está diferenciando pessoas negras ou diferenciando pessoas brancas. Então, esse é um outro cuidado que as cortes americanas espero que tenham, né? Quando há aplicação de uma câmera, bom, a gente tem aqui essa pessoa na câmera e o reconhecimento facial diz que é essa pessoa aqui. E se não for? E se o software estiver errado? Quem é responsável? O que a gente pode fazer para evitar isso e, ao mesmo tempo, como a gente pode se precaver quando acontece? Porque vai acontecer. O software, ele vai errar, tá? E o software, ele vai acabar se desenvolvendo para evitar que os erros aconteçam, mas não é 100% de chance de acerto, não é mesmo? Então, enfim, esse aqui é um caso bem gritante, né? Bem, como eu disse, grotesco, para mostrar para vocês que o software é maravilhoso, o software é incrível, o software cria Rembrandts e música e pinturas, mas no final das contas o software ele é um reflexo de quem nós somos, tá? Então, se nós, como autores do software, né? Nós, como autores da inteligência artificial, a gente não se preocupar com esse tipo de questão, não sei o quanto vale a pena a nossa inteligência artificial evoluir também, né? E aqui, para dar uma encerrada com alguns conceitos que eu achei super importante trazer, porque eu acho que, no final das contas, a nossa discussão ela gira muito em torno de se a inteligência artificial deve ser considerada uma autora ou não, né? Quando a gente pensa no direito mesmo, e voltando aqui um pouco para a nossa realidade, se você se depara com esse tipo de caso, né? Que há uma discussão, bom, quem é o criador dessa inteligência artificial? Que direitos essa inteligência artificial pode ter ou não pode ter, ou a gente vai jogar esse direito para o criador da inteligência artificial, apesar da obra ter sido criada por ela. Então, eu acho que quando a gente conversa sobre isso, a gente tem, óbvio, diversas visões, né? O grupo Óbvios, ele é um grupo que também criou obras de arte com base utilizando inteligência artificial para isso. Eles têm um Instagram muito legal, tá? Que eles trazem todos esses instrumentos que eles usam nas obras que eles criam. E, para eles, a autoria deve ir para a entidade que detém a abordagem criativa, porque, afinal, criatividade não é só para humanos. Então, de novo, a gente volta para aquele nosso conceito, né? Criações do espírito da pessoa física. O grupo Óbvios com certeza discorda, porque se você não tem, se a criatividade não é exclusiva para humanos, como é que a lei de direito autoral pode considerar que criador, né, autor, é só uma pessoa física? Então, a resolução do Parlamento Europeu, né, por outro lado, ela entende que robôs não podem ser responsabilizados lato sensu, não só pelos seus acertos, mas pelos seus erros. Então, a atuação desse robô, ela é atribuída ao agente humano responsável, né? O fabricante daquele software, o operador do software, o proprietário do software, alguém é dono daquele software, é o dono daquela inteligência artificial, e essa pessoa é responsável pelo que a criatura criar, né? Você tem uma situação de criador e, enfim, obra, que a inteligência artificial acaba ocupando esses dois espaços, né? De criador e criatura. Então, como eu já disse, né? A lei de direito autoral brasileira ela é bem específica, fala sobre pessoa física, a criação do espírito. Não conheço hoje, enfim, casos muito específicos aqui que já tenham acontecido para trazer para vocês, infelizmente. Queria muito poder falar sobre isso o resto do dia, mas o que eu acho legal a gente observar é como a nossa visão ela pode ser mais do que o direito oferece, sabe? Não é porque está escrito na lei que a gente tem uma pessoa física que tem uma criação do espírito dela que a gente precisa se limitar a isso.
talvez nem todos aqui, ou talvez ninguém aqui consiga se propor a fazer uma legislação nova ou criar uma tese de doutorado sobre isso, mas tenho certeza que esse é um assunto que, na minha opinião, ele está vindo cada vez com mais força e cada vez podendo ser mais interessante, causar mais discussão, enfim, nesse âmbito, né? E aqui, para finalizar, eu acho que eu fui até um pouquinho mais rápido do que eu pretendia, eu trouxe algumas sugestões para vocês, então, tanto o site, né, do Rembrandt, acho que depois a Rose pode compartilhar, não tem o menor problema, quanto o site da Óbvios, né, que tem aí uma outra questão de inteligência artificial sendo usada na arte, né, eles se inspiram muito no Rembrandt, mas, enfim, com outro viés, teve até algumas brigas entre os sócios, né? Porque um cara criou o software e o outro cara bota o software para funcionar e ninguém se entende depois que o negócio começa a dar dinheiro, né? Trouxe também um artigo da Vox. A Vox é uma revista, um jornal norte-americano online, e ele traz muitas matérias interessantes sobre diversos temas, e entre esses temas a questão do viés dos algoritmos no reconhecimento facial, né, e a discriminação que está embutida já dentro desses algoritmos. E trouxe também 2 episódios de 2 podcasts diferentes, tá? Um é um episódio do Café da Manhã, que fala sobre... Opa, acho que eu voltei aqui demais, desculpa, gente. Peraí. Pronto. Um episódio do Café da Manhã, que ele... Vixe, Maria Rosa está aqui contra mim. Agora vai. Que é o melhor e o pior da inteligência artificial, para a gente poder, enfim, pensar um pouco mais sobre isso. E o outro é um TED Talk, que tem um canal chamado TED Talk Dailies, que todo dia sai uma nova TED Talk de 30 minutos, às vezes nem isso, que é sobre como humanos e inteligência artificial podem trabalhar juntos para criar negócios melhores, né? Não é só sobre o humano tendo a ingerência sobre a inteligência artificial, enfim, o humano mandando, mas sim uma questão até de cooperação. E se a cooperação, quem somos nós para dizer que a outra parte não tem aí uma certa autonomia, tá? Enfim, pessoal, estou aberta para dúvidas, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também pode falar, não tem problema, mas eu já falei bastante, meia hora seguida, acho que vocês não devem mais aguentar a minha voz, então fiquem à vontade, tá bom? Muito bom, Vicky. Pessoal, dúvidas? Eu estou encantada com a palestra, Vicky. Parabéns. Eu acho que o direito é muito mais rico do que simplesmente os conteúdos que os estagiários aprenderam na faculdade. E existem inúmeras respostas para várias das perguntas que você fez, e depende muito da pessoa que está interpretando, depende muito da visão, da experiência, da história, do lugar onde está sendo feita a interpretação. Com certeza, isso é muito Ana, relativo. com certeza. Enquanto eu fazia essa apresentação, eu fui e voltei umas 5 vezes, eu acho, porque você vai, vi esse site agora que traz sua opinião, e depois você vê um outro artigo que traz outra, é um tema muito rico, infelizmente muita parte do material é em inglês, mas eu acho que a gente consegue aproveitar bastante coisa. Sim, mas o tema é muito envolvido com o conceito histórico e cultural de cada uma das pessoas que vai interpretar, por isso que varia tanto. Não, com certeza. Parabéns. Obrigada. Eu queria fazer uma perguntinha. Primeiro, eu queria agradecer, Vicky. Imagina, eu fico muito feliz em poder trabalhar na sua equipe e sempre ser abrilhantada mesmo com essas curiosidades e que são fenomenais. Eu queria... Rose, depois a Carol também vai ganhar um sonho de valsa, tá bom? A gente deixou combinado. Entendi. Tô anotando. Imagina, eu queria queria saber um pouco do que você pensa, você falou de aplicar, então, até esses softwares, essas inteligências, em utilizações, de repente, para a Polícia Federal, em reconhecimento, de repente a gente consegue aplicar em ver técnicas de envelhecimento, né, de crianças desaparecidas, etc. Mas eu acho que ainda, nessa discussão no Brasil, um pouco difícil, né? Eu queria saber como é a sua opinião a respeito, seria necessário primeiro trazer para um âmbito privado, talvez, mais incentivo de trabalhadores dentro de uma empresa para ver como isso funciona, para depois a gente trazer essa exportação em um âmbito estatal?
Nossa, acho uma pergunta super complexa e que a gente pode ficar umas 10 horas conversando, tá? Então, pessoal, já avisem os advogados. Mas assim, inicialmente eu acho que já é uma coisa, em óbvio, muito menor escala aplicada, né? A gente vai no aeroporto, já tem alguma espécie de reconhecimento facial acontecendo ali. Até aqui no prédio, para quem não é de São Paulo, o nosso prédio recentemente teve uma mudança na entrada de catraca. Antes a gente usava cartão e agora a gente usa o reconhecimento facial. Estamos chiquérrimos, né? Alguém perguntou o que vão fazer com essa foto, eu autorizei alguém a usar essa foto, o que vão, sei lá, gente, estou torcendo aqui, ó, para dar tudo certo. Mas eu acho que aí é exatamente que a gente entra no problema, né, Carol? Muitas vezes, pensando especificamente sobre a questão do âmbito privado, será que a gente quer relegar algo tão relevante e com tantas consequências para alguém que não necessariamente vai pensar no bem da sociedade? Será que tipo de limitações que a gente vai ter que impor um agente regulatório, por exemplo, uma ANAC da vida, para regular como vão ser feitas esse tipo de estudo, alguma, enfim, talvez uma variação de uma LGPD, alguma coisa a ver entre LGPD e software, uma nova agência reguladora nesse sentido, porque assim, se a gente pensar quanto tempo a gente levou para chegar na LGPD, que ainda está aqui iniciando, né, claudicante nesse agosto de 2021, não sei a resposta. Eu acho que se a gente depender do âmbito público, talvez a gente nunca chegue lá, e se a gente depender só do âmbito privado, talvez a gente chegue lá, mas não da melhor forma. Então, eu acho que é, de novo, uma daquelas coisas que a gente pode discutir até o doutorado, porque não tem muita resposta fixa, né? Uma resposta certa. Mas, muito obrigada. Eu achei muito interessante mesmo que você propôs isso, que tem que haver uma regularização, e aí sim mesmo, ainda sendo privado, vai precisar de um incentivo público, né, de qualquer forma. Sim. Então, é importante mesmo que qualquer ótica que a gente observe, a gente vê que essas mudanças devem também acompanhar, né, de um sentido legislativo. Então, não, com certeza, bem bacana. Com certeza. Eu acho que assim, não tem como a gente, por exemplo, os Estados Unidos já usam essas formas de reconhecimento facial em algumas decisões, e aí depois, gente, menina, a inteligência artificial errou, e agora? E agora essa pessoa já estava presa há 5 anos, essa pessoa já estava presa há 2 anos. Tem coisas que não voltam, né? Então, definitivamente, eu entendo que precisa de uma legislação para isso, eu entendo que a gente, como em muitas coisas, né, não só em legislação, está atrasado, então não sei, eu não vejo um futuro muito brilhante, mas eu tenho muita esperança, gente. É só o que me move ultimamente. Obrigada, Vi. Eu tenho um monte de perguntas. Nossa, oi, Bárbara, tudo bem? Vitória, primeiramente, muito obrigada. Fiquei a palestra inteira pensando que faço parte de um grupo de estudos na faculdade, e a gente discutiu exatamente isso 2 dias atrás. Bacana! Que bacana! Então, assim, nossa, você tá afiada, então. Nossa, estou muito, muito feliz. Aí eu vou fazer as 2 perguntas já relacionadas até com isso, porque a gente discutiu isso e a gente não chegou numa resposta. Eu queria saber a sua opinião sobre a aplicação, principalmente se for já considerando não nesse âmbito de criação, mas ainda a utilização da inteligência artificial, por exemplo, no que aconteceu no caso Compass, que foi aplicado nos Estados Unidos. Se você soube, qual era a sua opinião? Você não soube? Não tô por dentro desse não, Bárbara, me conte. Porque eles, lá nos Estados Unidos, eles usam um questionário, eles usaram já um questionário para poder verificar, basicamente, qual que seria a pena da pessoa. Tipo, o questionário pergunta, quantas vezes, tipo assim, se você já praticou crime, se você tem alguém na família que praticou um crime, e ele gera uma pontuação, dependendo desse resultado, e define a vida da pessoa. E aí teve essa aplicação desse questionário Compass lá em Wisconsin e deu muito errado. E basicamente eles decidiram que o Compass, né, o questionário pode ser usado como prova, só que acompanhado de outras provas. E aí teve toda uma discussão, porque, por exemplo, o Compass, ele é parcial. Eles perceberam que em 45% mais vezes ele condena pessoas negras.
Eu acho que eu já ouvi falar desse aplicativo, mas para uma outra aplicação, não sei se é um irmão, alguma coisa nesse sentido, mas era para avaliação de entrada em faculdades norte-americanas, que, enfim, o software, você passava a sua vida no software, né? E ele dizia se você deveria ser, é mais ou menos a mesma coisa, né? Se você deveria ser aprovado ou não, e eles perceberam que havia um ranking de reprovação muito mais alto para certos bairros, né, que as pessoas moravam em certos estados, porque eram bairros tradicionalmente negros, mais pobres, que não tinham tanta atenção social, e, por outro lado, bairros mais abastados, com pessoas brancas, a aprovação ia sempre às alturas. Por quê? Porque o software utilizava, né, como arcabouço para fazer essas análises, o histórico da faculdade. Então, naquela faculdade sempre tiveram pessoas vindas daquele bairro XYZ, porque sempre foram as que tiveram dinheiro e acesso às escolas para ter boas notas e chegar lá. É mais ou menos esse sentido que você falou, né, Bárbara? Alguma coisa... entendi. E a outra pergunta... Pode falar. Pode falar. Não, eu acho que vai ser mais fácil se a gente separar, que eu sou meio esquecida. Eu acho que, assim, não adianta a gente lutar contra a tecnologia, né? Eu falo muito sobre cuidado e viés de programação, enfim, tudo que a gente discutiu aqui, mas a gente vai conviver com essas novas tecnologias e a gente vai ser, mais do que conviver, ser submetido à análise delas, tá? Não sei aqui quem já se candidatou a muita vaga de emprego, LinkedIn, 99 Jobs. Via de regra, você preenche as suas informações, o software avalia, porque nenhum profissional de RH tem condição de avaliar 2.000 currículos enviados em 3 horas. E, assim, palavras-chave, bateu, não bateu, adeus. Então, já é uma realidade muito mais simplificada, né? Mas já é uma realidade que a gente enfrenta. Aí, linkando com a pergunta da Carol, será que a estratégia é um financiamento privado para você criar softwares mais apurados? Será que a estratégia é você ter uma agência reguladora para buscar um controle de como esse software é usado? Porque, assim, para mim, você usar um aplicativo desses, um software desse com inteligência artificial, e, bom, saiu pontuação 3, 80 anos de prisão, não faz o menor sentido. Assim, o sistema jurídico penal brasileiro, pelo que eu me lembro da faculdade, né, você tem toda uma computação de culpabilidade, você tem toda uma análise de pena que ela é feita com base em diversos critérios, né? E no fim do dia, eu acho que muitas vezes você olhar a pessoa e você ouvir ela é muito mais valioso e interessante do que você simplesmente botar as pessoas numa máquina e sair um resultado de lá. Apesar de que essa é a nossa realidade desde o vestibular. Você preencheu os quadradinhos, a máquina diz se você passou ou não. Por outro lado, acho também que é muito utopista da minha parte pensar que, bom, todos os juízes têm tempo para pensar numa pena que a gente sabe que não é a realidade, né? Então, acho que, né, é uma resposta que no fim não é uma resposta, mas a gente tem que aprender a conviver e modular essas formas, esses novos instrumentos, mas sempre tratando como instrumentos, não como definidores de vontade ou substituidores, né? Uma substituição da inteligência, capacidade e vontade humana. Pelo menos eu acho isso. Que conclusão que o seu grupo chegou, Bárbara? A gente chegou numa conclusão bem parecida com a sua. A gente chegou na conclusão que a gente leu o artigo da Luana alguma coisa, não vou lembrar o nome dela. A gente chegou nessa conclusão de que ele não poderia nem ser utilizado porque ele já cria um preconceito, né, basicamente, sim, porque a resposta sim, vai ser, essa pessoa está culpada, a gente já sabe que vai dizer que ela está culpada por causa da programação errada, mas ele já cria, né, já cria uma resposta ali que a pessoa é mais fácil apoiar. Não, com certeza. E aí eu acho que dá para também a gente falar, esse preconceito não é, de novo, né, não é a máquina, né, é o juiz, é a gente, é todo mundo. Então, eliminar a máquina do processo não vai eliminar o preconceito, infelizmente, porque o juiz ele vai continuar olhando para aquele menino que mora no bairro X, que tem certa característica Y, e vai falar, isso aí é um marginalzinho de quinta, 15 anos na cadeia é pouco. Então, enfim, você tinha outra pergunta, né? Tinha, eu até só comentar, a gente estudou inclusive sobre os vieses cognitivos e a gente sempre chegou nessa conclusão de que apesar da gente conseguir evitar, né, que o ser humano, por exemplo, uma decisão que a gente toma
com base na nossa experiência, a gente pode programar a máquina para pensar desse jeito, né? Se a gente quiser. E aí pode dar errado do mesmo jeito. Com certeza. Basicamente. Aí, a outra pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é uma recomendação só. Pergunta/recomendação. O que você falou do caso do Google, que eu também não conhecia esse caso, tem uma relação muito grande com aquele documentário da Netflix, do Coded Bias. Não sei se você viu. Eu acho que eu já vi na minha recomendação, mas confesso que ultimamente Netflix eu só assisto coisa de comida. Porque né, a gente já vive tempos estranhos demais, então. Mas acho que com certeza deve ser uma boa recomendação. Os documentários da Netflix são muito, muito bons. Eu já assisti alguns, acho que vale muito a pena, pessoal. Ele é exatamente isso que você falou, é um software de reconhecimento facial, uma pesquisadora negra que ela passa pelo software e não é reconhecida. E ela coloca uma máscara branca e ela é reconhecida. E aí ela começa toda a tentar desconstruir isso, é uma pesquisa do MIT, muito bem construída. Bem bacana, bem bacana. Muito legal, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada aí pelas recomendações. Vicky. Oi, tudo bom, Bruno? Tudo jóia? Queria dar parabéns pela ideia obrigada. da palestra, que eu acho um assunto assim, muito interessante. Eu queria exemplificar com um exemplo mesmo que confirma, que fortalece ainda mais o questionamento sobre a responsabilização. Porque lá nos Estados Unidos, a Tesla tem uma tecnologia nos carros delas atuais de dirigir o carro sozinho. Uhum. E vem acontecendo alguns acidentes devido à dirigibilidade do carro autônomo. E, assim, eu tenho as minhas dúvidas de quem seria responsabilizado nesses casos aqui no Brasil. Primeiro, porque se for um acidente que, por exemplo, mate alguém na rua, quem se responsabilizaria? A Tesla, o motorista? Eu tenho essa dúvida hoje. E outra situação hipotética. Se o motorista estivesse bêbado e ele alegasse que ele não estava dirigindo, que o carro estivesse dirigindo sozinho, e no momento do acidente, ele nem no banco do motorista estava, quem se responsabilizaria? Bruno, eu vou te falar que essa discussão que você propôs é a discussão que eu tenho na minha mesa de jantar com meu namorado toda vez que a gente fala desse assunto. A Carol e a Marcela vão saber, porque, gente, porque assim, ele é muito pró-robôs, pró-inteligência artificial, tem que ter carro sem dirigir mesmo, vai diminuir o número de acidentes, os robôs são maravilhosos. Eu brinco que se isso aqui fosse um filme, a gente seria de lados opostos da resistência, sabe? Sua primeira pergunta. Eu acho que, aí, de novo, o que eu me lembro do direito penal da faculdade, pessoa jurídica não é processada penalmente, né? Uhum. Então, aí a gente já resolve fácil. Porra, tem uma pessoa ali, tem um ser humano, vamos resolver pelo lado mais fácil. É o mais adequado? Não sei. Houve uma falha de software, né, nesse primeiro exemplo. Esse software estava adequado. Enfim, houve algum problema na via que pode ter eventualmente causado uma dificuldade ali. Eu acho que, na verdade, o maior problema desse primeiro caso é o PR negativo, né? As relações públicas da Tesla que vai ter que cortar um dobrado para resolver essa questão. É uma coisa que a gente sempre conversa com a Carol, com a Marcela, quando a gente está, enfim, falando sobre os nossos casos aqui. A gente tem muitos clientes que, enfim, bom, eu devo me opor contra essa pessoa, eu devo falar alguma coisa sobre essa violação de marca. A gente sempre tem muito em mente qual o impacto de marketing que isso vai ter para o nosso cliente, eventualmente uma reviravolta que uma questão simples poderia ter, que pode trazer reverberações muito mais sociais do que jurídicas, né? Então, acho que aí, penalmente falando, vão atrás da pessoa física que estava dentro do carro, sem sombra de dúvida, até para não levantar esse debate, né? Vamos resolver da forma mais fácil. Agora, essa alegação, né? Porque esse já foi um argumento que eu usei com meu namorado, então eu vou te dizer o argumento que ele falou. Não, porque a Tesla, ela não permite que você deixe o carro descontrolado, por assim dizer. Você deve estar consciente e com possibilidades de tomar a direção a qualquer momento. Então, você entrar bêbado no carro e deixar o carro se autodirigir seria uma violação às regras que a Tesla impõe para a direção do carro. Então, novamente, aí pelo lado da empresa, fácil de resolver. Falar, olha, infelizmente, o passageiro, né, o motorista não estava em condições adequadas, mas ele sabe que ele deveria estar, que o Tesla ele não é um carro 100% autônomo, que é importante a participação do humano no momento da direção.
Então, por que você chama o seu carro de autônomo, né? É o carro que se dirige sozinho. A gente vai entrar nessas filigranas, né, que são muito mais de marketing do que qualquer outra coisa. Para o cara que tá bêbado, não dirigiu, mas matou alguém, olha, eu acho que ele ia ser condenado como se estivesse dirigindo, novamente. Eu acho que o judiciário brasileiro, muitas vezes, ele opta por fazer algumas construções da lei, de construções de entendimentos que são mais fáceis de aplicar no caso, do que, de fato, o juiz perdeu tempo de se debruçar. A gente já viu em casos nossos aqui, que o juiz, nossa, faz um somebody love para poder dizer que o problema que, na verdade, é muito mais complexo, ele, na verdade, é A e B, simples, vamos resolver por aqui, tudo tá tranquilo. Então, eu acho que, assim, se isso acontecesse no Brasil amanhã, seriam os resultados que a gente poderia esperar. Um impacto muito grande no marketing da Tesla, como já tem toda vez que tem um acidente e pessoas como eu se revoltam e dizem os carros não são bons, mas em relação à pessoa, com certeza ela aqui ia ser processada. Inclusive, ele tem propostas para lançar uma frota de caminhões, de carretas, totalmente autônoma de fato, sem motoristas. Então, assim, no Brasil, eu não sei se seria muito bem aceito. Olha, até com a condição da nossa rodovia, imagina se precisar mudar um pneu, gente. Pois Aí quem que vai mudar esse pneu? Aí que eu quero ver. Mais alguém? 5 minutos. Eu gostaria só de fazer um agradecimento, porque eu, como do contencioso civil, acho que a gente acaba focando muito, né, naquilo do nosso dia a dia, nas nossas demandas, nas nossas pesquisas. Então, temas... Até eu estava na palestra do ano passado também, achei muito interessante, porque acaba que na faculdade também, até por afinidade, a gente acaba focando, às vezes, num tema, numas áreas, e o direito é tão rico. Então, assim, é mais um agradecimento por trazer essas reflexões, coisas que a gente não vê no dia a dia, e não vê na faculdade, e é interessante porque, assim, causa curiosidade, igual na palestra do ano passado, acabou a palestra, eu fui pesquisar, entender um pouco mais sobre o assunto, porque o direito é muito amplo, né, e aí a gente acaba perdendo muitas informações. Eu fiquei assim, aqui, coisas que nunca passaram na minha cabeça, às vezes que a gente nem lembra que existe, né, e tá no nosso dia a dia, todo dia, hora que a gente vai entrar lá no Tribunal do Rio de Janeiro, a gente tem que digitar, clicar na bicicleta, e aí você fica sem saber se tem um pedacinho da bicicleta, se aquilo ali é considerado uma bicicleta ou não. Enfim, é mais um agradecimento mesmo, a palestra foi muito legal. Obrigada a vocês, gente. Obrigada por disponibilizar esse tempo. Na verdade, é exatamente isso que eu queria, que todo mundo saísse daqui meio incomodado, deixa eu ver esse vídeo, deixa eu buscar aquele podcast. Isso é uma coisa que eu lembrei agora, que quando eu estava, enfim, estudando para fazer a palestra e pensar na melhor forma de apresentar para vocês, eu estudei sobre a história, né, muito brevemente, do CAPTCHA e do reCAPTCHA, que eu não sei se vocês já repararam, mas são coisas, né, diferentes, na verdade, uma é a evolução da outra. Por quê? Porque o criador do CAPTCHA, ele viu que, aprendeu muito rápido e aí não tinha mais propósito, ele precisou refazer, né, fazer alterações naquela inteligência artificial para que ela ainda se servisse ao propósito de, enfim, fazer ali uma identificação de que você não é o robô. Também é uma história muito bacana, se vocês quiserem procurar. E agora, toda vez que alguém for entrar no tribunal, vai lembrar de mim, vai pensar, nossa, aquela história da bicicleta, né? Queria fazer um comentário, ouvindo. Opa, Rio de Janeiro e São Paulo. Opa, Vamos lá. Vamos pelo Rio. Vamos ultrapassar esse limite de tempo, Rose. Agora tá pouco para esse tema. Não, vamos botar que a gente começou uns 5 minutinhos atrasados, a gente dá mais uns 5 minutinhos. Pessoal do Rio, podem falar. Oi, Vitória, boa tarde. Meu nome é Luiz Eduardo, aqui ele aparece só a RJ. Meu nome é Luiz Eduardo, queria primeiro parabenizar pela condução da palestra. Muito boa, muito simpática, muito dinâmica. Eu queria fazer um comentário a respeito ali do início, quando você comentou que a gente não pode só olhar para a lei, para julgado, que a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça. Eu concordo com isso, senão as coisas não evoluem no direito. Mas, no entanto, quando você tiver que julgar um caso desse, você vai ter que, infelizmente, se reportar um dispositivo da lei, enfim. E você me mencionou de um grupo que pensa o contrário disso. Eu queria saber como é que eles pensam de você sentenciar algo. Você
dar uma decisão, entendeu? E eu queria fazer um comentário, se você chegou a ver, no Dia dos Pais, o Mercado Livre fez uma ação muito bacana com o Flamengo e com o Zico, que eles simplesmente, através da inteligência artificial, eu sou muito leigo no assunto, conseguiu pegar a voz do pai dele, que já morreu há tanto tempo, e fazer ele comentar, conversar com o filho dele, falando que está orgulhoso de tudo que o filho dele se tornou. Enfim, estou pensando aqui, se eu tiver me sentir lesado pela voz do pai do Zico, eu posso processar um morto, eu posso processar ali um software. Teria que ir no Mercado Livre, porque, como eu falei, acredito que sim, você tem que olhar para abrir a cabeça para olhar esse assunto, mas na hora que você tiver que dar uma sentença, você não pode fugir muito ali do nexo causal, do dano causado, enfim. E reforçar aqui meus parabéns pela grande palestra que você deu agora. Obrigada, viu, Luiz Eduardo? Aproveita que meu chefe está aí no Rio e fala mais alto os parabéns, tá bom? Não tinha visto essa ação do Mercado Livre. Nossa, fiquei até emocionada, assim. Você tem toda a razão, toda a razão. O juiz ele tem que julgar conforme a lei, mas o que eu acho é que, às vezes, eles acabam fazendo interpretações muito restritivas de direitos que estão lá e simplificando casos para caber nessas interpretações restritivas, entende? Não é necessariamente o estudo que eu quero dizer, não é necessariamente criar uma tese para aplicar naquele caso completamente ex lege, né? Mas, na verdade, você entender o que está se aplicando ali, porque eu acho que ainda vai um tempo até a gente se deparar com esse tipo de questão no judiciário. Em relação ao caso do Zico, vou trazer também aqui para vocês, tem um episódio de Black Mirror, quem assiste vai lembrar logo quando eu falar. Vou contar um spoiler, tá, gente? Desculpa, mas não tem como fazer sem. Basicamente é um casal, o moço do casal, ele morre num acidente de trânsito e uma empresa oferece para a namorada dele a possibilidade dela ouvir de novo a voz dele. Primeiro, começa assim, dele mandar uma mensagem de texto novamente, dele ouvir a voz e ela vai se engajando com aquilo de uma forma até que a empresa sugere, e se a gente mandasse um robô para substituir ele? E aí a empresa manda e ela percebe que nenhuma inteligência artificial vai conseguir substituir ele, porque a inteligência artificial que eles usam ali, ela só é suficiente para copiar coisas que ele fazia que eram vistas pelos outros, né? Então, o e-mail que ele mandava, você consegue ver a forma que a pessoa escreve, o vídeo que ela tinha caseiro, né, deles numa festa, consegue imitar a forma que ele, enfim, abraçava ela, ou o que quer que fosse, mas tem coisas que são muito íntimas e que você jamais vai conseguir reproduzir. E, né, talvez num caso de machine learning servisse para isso, mas no fim ela acaba botando ele numa caixa de novo, né? Então, acho que a questão do Mercado Livre, super bacana você ter uma interação dessas com um pai falecido, acho que deve ter sido muito emocionante, vou até procurar o vídeo depois. Mas, eventualmente, isso também pode ser usado para fins nefastos, né? Vamos supor que alguém ligue para sua vozinha com a sua voz, dizendo, vovó, socorro, estou sequestrada. Então, esse é um exemplo muito bobo, enfim, que acho que todo mundo consegue imaginar, de como esse tipo de ação, né, esse tipo de tecnologia tem duas facas, né, dois gumes da faca aí toda a situação, toda vez. Evidentemente, nesse caso do Mercado Livre, o Zico, ele autorizou, ele deve ter dado algum tipo de autorização, até porque se trata de uma pessoa falecida, né? Ele deve ser o sucessor, se não o único, com certeza conversou com os outros. Mas o que impede, né, de haver o uso de uma outra voz, ou enfim, de uma pessoa que não seja tão conhecida, será que você vai ter força para financeiramente discutir com o Mercado Livre? Enfim, aí seria uma questão também, acho que envolvendo um pouco de direito de família. De novo, aquela história, o direito ele nunca está numa caixinha só, a gente teria que trabalhar com um corpo de advogados das mais diversas áreas aqui para poder resolver uma situação dessas, né? Ficou claro, Luiz Eduardo? Não sei se viajei muito. Não, ficou assim, até porque exatamente você está falando, tem uma definição, então vai precisar pegar um pouquinho daqui, pegar um pouquinho dali. Mas eu só vou reforçar que vale muito a pena ver o vídeo. Quem não viu, o vídeo é muito legal, acho que são 2 minutinhos só. É emocionante, porque o pai dele teve a oportunidade de ver no Maracanã. Então ele fala que está muito orgulhoso aqui de cima, então Ai, nossa, até essas coisas eu choro, gente. Acho que agora o pessoal de São Paulo que queria falar, né?
Enfim, Oiê! Eu queria agradecer pela palestra. Como sempre, você está trazendo temas muito relevantes. Eu sou da equipe da Vi, então todo dia é um aprendizado diferente. E quando você me falou que ia, né, falar sobre inteligência artificial, direito autoral, eu fiquei muito animada, porque eu gosto muito do tema. E como você mesmo falou, realmente não é um tema tão explorado. Eu acredito que, à medida que o tempo for passando, vão ser criadas novas legislações, vão ser incorporadas as legislações já existentes, para que a gente se adapte a essa nova realidade. O direito tem que se adaptar, né, a essa nova realidade, mas se a gente, continuasse falando, com certeza vão surgir muitas outras discussões, porque é realmente um tema muito interessante. Então, eu agradeço por você ter trazido e compartilhado um pouquinho para a gente sobre esse tema tão interessante. Imagina, Má. Obrigada a vocês. Rose, anotou o sonho de valsa, né? Tá aqui. Tá tudo negociado aqui. Tá tudo anotado. Só para aproveitar que ligou o microfone, eu queria deixar uma indicação, na verdade. Boa, Carol. Tem um livro novo do Dan Brown, não sei quem conhece, mas o Dan Brown sempre escreve umas ficções questionando coisa, né? E o último livro dele chama Origem, e é sobre uma inteligência artificial. Eu realmente não posso, porque se eu falar qualquer coisa sobre o livro vai ser spoiler, mas assim, é um livro que faz a gente questionar muito. Então, para quem gosta de ficção, fica a dica. Anotaram, né, pessoal? Dan Brown, A Origem. A Carol tem dicas ótimas de livros, super recomendo também, vou na dela. De séries também. E Carol é parabéns, boa. porque foi realmente excelente a palestra. Obrigada, Carol, obrigada. Sonho de valsa. Gente, eu acho que é isso. Não vou prender vocês mais, senão daqui a pouco os advogados vão tudo bater aqui na minha porta. Se alguém tiver outra pergunta, quiser fazer outra sugestão, quiser me perguntar alguma coisa, qualquer coisa, gente, eu tô super aberta. Minha sigla é VBA, só procurar ali no índice. Podem me mandar e-mail, podem me mandar Teams, não tem o menor problema, viu? Tô super à disposição de vocês. Agradeço de novo a RH por ter oportunizado que a gente converse esses minutinhos, que acabaram se estendendo um pouco aí. Desculpa, Rose, desculpa, Ana. Mas, enfim, muito obrigada pro pessoal aí, viu, gente? Então, acho que é isso. Até mais. Muito bom. Obrigada, Vicky. Pessoal, bom fim de semana. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente.